Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje eu vou comentar a respeito de um assunto extremamente importante, que é sobre a relativização da submissão da mulher no matrimônio. Bom, hoje é visível ver nos casais, mesmo nos casais ditos católicos tradicionais, que os relacionamentos não seguem a ordem desejada por Deus. Ou seja, as mulheres não são mais submissas aos seus maridos. Então é muito comum você ver os maridos sendo, digamos, servos, né, de suas, abre aspas, patroas. E isso acontece muito, em grande parte, por causa dos próprios homens, por causa da fraqueza dos homens, da virilidade fragmentada destes homens que têm medo de desagradar elas, que têm medo de perder elas, que têm medo de dormir no sofá, né, como dirão alguns. Também existem alguns casos do próprio temor, né, de acabar que enfurecendo a mulher e a mulher querer se vingar utilizando dos mecanismos jurídicos, que é o que acontece também em muitos casos, né, que é o fato da Maria da Penha, né, a iníqua Maria da Penha, a lei da Maria da Penha. Ora, com certeza esse fato que tem hoje nos relacionamentos não é uma coisa desejada por Deus. Não é de jeito nenhum. A mulher, ela tem que ser submissa ao marido, sim. Bom, essa submissão, né, a autoridade do homem, ela vem de Deus. A autoridade vem de Deus. E a figura do matrimônio, né, a instituição matrimonial, que quando a mulher casa-se com o homem, ambos ali fundem uma sociedade. Ora, toda sociedade ela tem que ter um chefe. Tem que ter alguém que exerça o poder de chefia. Alguém que direcione, que governe, que lidere. Este é o homem na figura aí no matrimônio. O homem é o cabeça da mulher. Ora, a cabeça é o órgão mais nobre no quesito de que nele reside o intelecto. E o intelecto é o que nos diferencia de qualquer animal. Que é o fato de que temos aí a capacidade intelectual, a potência intelectual. Somos capax Dei, né? Somos capazes de Deus. Né? São seres intelectuais que são capazes de Deus. Ora, no momento em que se sabe que o homem é a cabeça da mulher, consequentemente o homem lidera a mulher. Ou seja, a mulher ela tem que se submeter ao jugo do homem, do seu marido, para que ele cumpra a missão que lhe foi confiada por Deus mesmo. Ora, qual é a missão do homem? Senão que a contemplação da verdade, que é Deus mesmo. Para que o homem consiga atingir essa finalidade desejada por Deus, é necessário que ele viva virtuosamente, aí com o auxílio da graça de Deus, né, ter uma vida sacramental, e consequentemente esse homem vai crescer, né, de fé em fé, até alcançar aí a santidade desejada e necessária para que ele ingresse nos céus. Ora, no momento em que a mulher está casada com um homem, que ele está inclinado a Deus, que ele se volta para Deus, e no momento em que ela se submete a este homem, automaticamente ela caminha junto com o homem, porque ela é parte, o quê? Da carne desse homem. Sereis uma só carne, como já está escrito. Então, para onde a cabeça vai, o corpo segue. E essa autoridade do homem, podemos aí dizer que ela surge antes de tudo, né? Obviamente vem de Deus mesmo, mas também por uma linha de 3 ordens, a saber, a ordem de criação, porque o homem ele foi criado primeiramente que a mulher, né? Adão foi criado primeiro e depois veio Eva. Ora, o que vem primeiro é sempre aquele que antecede o que vem posteriormente. É uma coisa óbvia isso. Então, Deus criou Adão e Eva foi criada para que ela fosse
auxiliadora de Adão. Adão não foi criado para Eva. Eva foi criada para Adão. E Deus deu a ela a missão de lhe ser uma companheira, uma auxiliadora, né, idônea. E também temos a ordem de perfeição. Como vemos, por exemplo, no relato do Gênesis, quem pecou, primeiramente, foi a mulher. Foi Eva. Adão não deixou-se ser enganado pela serpente. Foi Eva que deixou-se seduzir-se e comeu do fruto proibido, trazendo o pecado ao mundo. Isso significa que na mulher existe uma debilidade do espírito. E é aí que está também o fato de que o homem, sendo mais forte que a mulher fisicamente, né, isso significa que o homem é mais apto corporeamente, fisicamente, mas também segundo o espírito. O homem também, ele tem um potencial maior de desenvolver suas faculdades intelectuais no quesito espiritual para Deus. As mulheres, por isso mesmo, devem ser dirigidas justamente por um homem, para que elas caminhem corretamente para Deus mesmo. E por último, e não menos importante, é o fato de que toda a sociedade deve ter um chefe. Ora, se o homem é aquele que detém mais aptidões à liderança, ao governo, consequentemente, ele deve ser o chefe de família. E é assim na ordem natural das coisas. O homem é o chefe do lar. Bom, infelizmente, a maioria esmagadora hoje dos matrimônios, mesmo nos ditos tradicionais, quem manda na casa é a mulher. Quem manda nos filhos é a mulher. Quem manda no marido é a mulher. E isso está errado. Essa submissão do homem à mulher e esse jugo que a mulher faz contra o homem, essa liderança, digamos, liderança, porque não é uma liderança verdadeira, é pecaminosa. É pecaminosa. Quando a mulher faz, inclusive deliberadamente, com isso, demonstra que essa mulher ela não é nada virtuosa. Nada virtuosa. Mesmo que o homem seja um cara fraco que não está dando aí, seguindo o seu dever de homem. O erro deste homem de não cumprir o dever dele de liderar, a fraqueza dele de tomar postura e liderar a casa, não justifica o fato da mulher usurpar esse poder dele, que lhe foi concedido por Deus mesmo, esse poder que lhe foi dado. Realmente, o feminismo hoje tomou aí a sociedade. Na verdade, nem é o feminismo propriamente dito, é o que eu chamo de neofeminismo, que é uma espécie de feminismo híbrido. Ele pega o melhor dos dois mundos. Inclusive, tem muita mulher aí que querem se casar com um homem, como se pode dizer, mais piedoso. Não por causa que ele é piedoso propriamente dito, mas porque ele é mais maleável. Isso, consequentemente, significa que ele vai ser mais controlado por ela. Esses homens, digamos, mais tranquilos, mais calmos, eles são mais fracos nesse quesito. Então elas sabem. Então elas querem malear, querem controlar estes homens. Então, muitas vezes você se pergunta, como que uma mulher prefere esse garoto fraco ao invés daquele cara lá que é um cara piedoso, mas é um macho, viril, corajoso, um homem de Deus? É justamente por isso, porque ela sabe que se ela se casar com esse tipo de homem, ela não vai ter controle na relação. Ela vai ter que se submeter a este homem, e as mulheres, a maioria das vezes, não querem ser submissas aos seus maridos. Elas querem mandar na relação, justamente pela própria tentação do feminismo hoje em dia. Assim como Eva foi tentada ali pelo fruto proibido, as mulheres se seduziram pelo discurso feminista. Então você vai ver aí mulheres que dizem ser antifeministas, mas
não abdicam dos direitos conquistados pelo feminismo. Então você vai ver aí uma multidão de mulheres ditas conservadoras, que tem um discurso antifeminista, mas que não fala nada sobre a abominação que é a lei da Maria da Penha, que ferra com os homens, porque a lei da Maria da Penha, na maioria das vezes, é instrumento de mulheres má intencionadas, e quem acaba pagando o preço são homens que de vez em quando acabam fazendo algum equívoco e acabam se ferrando a vida deles para sempre. E quem é o homem que realmente violenta a mulher, que assassina mulheres, ele não é punido, ele vai lá e mata a mulher e pronto. Essa é a prática da realidade. Mas voltando ao assunto, a submissão da mulher, ela é tratada pelos doutores da igreja. Você vai ter aí documentos magisteriais, inclusive tem um texto escrito pelo Papa Pio XI sobre o marido e a mulher, sobre a família. Ele vai reiterar todos esses postulados aí que foram comentados e que estão também presentes nas próprias escrituras. São Paulo comenta sobre isso. E a relação do homem com a mulher, ela deve ser análoga a o que foi a relação de Cristo com a igreja. Cristo, ele casou-se com a igreja e ele manda na igreja, não a igreja manda em Cristo. A igreja é submissa a Cristo, assim como Cristo é submisso a Deus mesmo. Consequentemente, essa figura aí do noivo e da noiva, Cristo e a igreja que se casam, deve ser também aí análogo ao marido e à mulher. O marido ali, ele representa um outro Cristo, a qual ele vai se sacrificar pela família dele para justamente ele cumprir a missão que lhe foi concedida, seja no temporal, ou seja, trabalhando, né, tendo no seu emprego, cumprindo com seus deveres de prover a casa, de participar da vida política, porque o homem é um ser social, é um animal político, como já diria o filósofo, e, consequentemente, o mais importante, cumprir também a sua missão espiritual, metafísica, que é a contemplação de Deus mesmo, a beatitude eterna. Ora, o que é a submissão? Submissão é estar abaixo. Missão, obviamente, significa que o homem, né, a missão do homem é Deus. Ora, a mulher, ela foi criada para que auxilie o homem a atingir essa missão, atingir o objetivo dessa missão e cumpri-la perfeitamente. Mas, obviamente, que essa relação de marido e mulher pode ter alguns problemas às vezes. Por exemplo, o marido, ele pode abusar do poder que lhe foi dado. Ele pode ser injusto com a mulher. E outra coisa que deve ficar bem clara é o fato de quais são os níveis de poder do homem numa relação. Ora, nos é ensinado que o homem detém o poder absoluto do corpo da mulher. Isto é, a própria mulher. Ele tem controle, poder sobre a mulher. Só que esse poder, ele não é no sentido de total como víamos na sociedade romana pagã, onde o homem, ele tinha poder absoluto mesmo, absoluto no sentido de controle de vida e morte da esposa. Ele podia julgar ela, matar, ele tinha o direito de fazer o que ele realmente bem entendesse, o poder. E outra coisa também, vamos deixar aqui esclarecido, este poder também tinha algumas circunstâncias, né? Tinha ali a sociedade romana, tinha instituições ali, clãs, que você tinha o pater familias, mas você tinha ali clãs. Então esse poder absoluto que ele tinha sobre a mulher também tinha algumas circunstâncias, mas não é o caso agora. O fato é que o cristianismo temperou, né? Ele colocou justamente esse poder do homem no limite que realmente deve estar. A obediência da mulher para com o homem deve ser em tudo, exceto quando o homem solicita a mulher
para que ela faça algo que contrarie as leis divinas e morais. Todavia, se o homem solicitar, pedir para que a sua esposa faça algo que não vá contra isso, a mulher ela deve obediência ao homem. Sim, ela deve obedecer. Se, por exemplo, uma mulher, um marido pedir para que a mulher levante 4 horas da manhã para tomar um copo e trazer um copo d'água para ele, a mulher ela tem que levantar da cama e pegar um copo d'água. Sim, tem que pegar. É claro que é um inconveniente, é um inconveniente. De fato, um homem que ama a sua esposa não faria uma coisa dessas. Mas é um exemplo de que, como essa ação não contraria nada contra a fé e contra a moral, ela deve ser atendida. É muito importante frisar isso, porque hoje, o que acontece na maioria das vezes? As mulheres que se dizem submissas aos seus maridos, elas são submissas só em circunstâncias específicas, quando lhes convém. Então, é um erro crasso, e que muitos maridos aí deixam acontecer, porque não querem justamente desagradar as suas patroas, porque temem dormir no sofá, de deixar ela brava. E aí temos uma série de problemas, porque aí você tem aí a deturpação e a destruição da instituição familiar propriamente dita. Quando o casal tiver aí filhos, vão crescer sem um referencial claro da diferença do poder do pai e da mãe. E aí esses poderes vão entrar em conflito, e isso vai consequentemente abalar aí, de certa forma, a personalidade e a educação do filho. Não é à toa que temos aí essas últimas gerações, desde a década de 50, de famílias que não são mais verticalizadas, não tem uma hierarquia propriamente dita na família. As famílias hoje são horizontais, todos são iguais. Agora, no momento que a mulher ela tem que ser submissa ao seu marido, e o marido é o cabeça dessa mulher, por que raios uma mulher casada vai querer votar? Não tem cabimento isso. Assim como os filhos também. Se o homem é o chefe da família, é ele quem tem que decidir o voto da família. Porque ele sendo o cabeça, e ele sendo aquele que conversa com a polis, com a sociedade política, é ele que participa da vida política, digamos, é ele quem deve votar. É por isso que é desnecessário mulheres quererem votar. Óbvio que tem algumas exceções, por exemplo, de mulheres que possam estar, viúvas, solteiras, aí é outra história. Aqui no caso eu estou me referindo a mulheres casadas. Então hoje você vê aí mulheres ditas conservadoras, tradicionais, que falam que a família tem que ser tradicional, que são antifeministas, isso, aquilo, mas pensam como feministas, agem como feministas. E os homens deixam isso aí rolar. Ou seja, a mulher ela tem que ser obediente ao seu marido, não o homem ser obediente à sua esposa. Os dois estão unidos pelo matrimônio, e Deus concede as graças para esse casal, e este casal tem uma missão em comum. Só que essa missão em comum, ela é liderada pelo homem. E para que ele atinja essa missão, conclua com êxito essa missão, a mulher deve ser a ele uma companheira. Assim nos é ensinado pelos papas, pelos santos doutores, pelos teólogos. Então não adianta ficar relativizando a submissão, falando que não, mas que não sei o que, bababá. Não, a submissão cristã, católica, ela é claríssima. A mulher tem que obedecer o seu marido em tudo o que ele pedir, exceto quando ele solicitar algo que contrarie a lei divina e a lei moral. Aí, neste caso em específico, aí convém que a mulher resista ao marido tirânico. E às vezes este resistir também
tem que ser uma resistência dócil. Vamos supor que o marido pediu uma coisa lá ilícita, má, perversa, para a mulher fazer por ele ou para ele, e ela se nega. Só que neste caso temos duas mulheres, uma age com ira, com raiva, com rebeldia extrema, e a outra com calma e docilidade. Essa segunda, que agiu com docilidade, é a atitude correta de uma mulher católica. Mesmo quando o marido pede algo mal, ela tem que responder com docilidade e tentar convencer o homem, sendo ela conselheira, uma advisor do homem, fazer com que ele mude de ideia e caminhe e continue com a sua missão, na virtude. Agora a outra, que é rebelde, que vai rejeitar a ordem, ela vai, além dela causar a ira do homem, ainda mais, que está solicitando o que é mal, pode fazer com que este homem que solicitou algo que já é errado faça algo pior ainda. Os padres tradicionais alertam sobre isso. E este vídeo aqui também, ele surge também porque percebo que muitos padres tradicionais, eles sempre estão eventualmente repetindo em homilias de que as mulheres têm que ser obedientes a seus maridos, porque de fato hoje, tanto dentro da igreja como fora da igreja, as mulheres não são subordinadas aos seus maridos mais, não obedecem de jeito nenhum. Elas às vezes fazem, como posso dizer, elas obedecem o chefe no trabalho, quando elas trabalham fora, mas dentro de casa, com o marido, fazem tudo de mau grado, né? São chatas, resmungonas, e aí acaba aí que gerando essa injustiça aí contra os homens. Obviamente que temos aí homens que abusam do poder que lhes foi confiado, como já disse, só que isso de maneira alguma legitima a usurpação do papel do homem na família. Não pode acontecer uma coisa dessa. E a mulher que usurpa o poder do homem na família, do seu marido, incorre em pecado. Incorre em pecado. Você não vai ver nenhuma santa que foi casada cometer uma coisa dessa. Todas elas eram mulheres submissas aos seus maridos, extremamente dóceis com eles. Tinha santas que, por mais que estivessem ali rezando e meditando, se o marido chamasse e pedisse para ela algo, ela ia com toda a docilidade do mundo, interrompia as suas orações e meditações, ia lá fazer o que o marido pediu e depois ela continuava as suas meditações e orações. E isso agradava muito a Deus. E as mulheres faziam isso. E tem mulher que faz isso até hoje, graças a Deus. E outra coisa muito importante também, que deve ser salientada. Mesmo que a mulher não queira, por exemplo, casar-se, e não querer aí ser submissa a um homem, um marido, e acabe optando por uma vida de leiga consagrada ou religiosa, ainda assim, se você for ver, ela não vai mudar o fato de que ela vai ter que obedecer uma figura masculina. Porque a católica, que ingressa na vida religiosa, ela vai ter que obedecer, por exemplo, o seu diretor espiritual, o padre, né? Uma religiosa que estiver ali num monastério, numa abadia, vai ter que obedecer a sua abadesa, a sua madre superiora, que por sua vez obedece também um padre ou um bispo, e que por sua vez todos eles obedecem o quê? O Papa, que também é um homem. Então, não vai mudar a realidade de que os homens devem liderar as coisas e governar as coisas. Isso faz parte da estrutura ontológica das coisas, da maneira como Deus desejou que fosse. Assim está escrito no Gênesis.
também. Não só nas cartas paulinas, né, de São Paulo, mas também vamos ter no Gênesis. A mulher tem que se submeter ali ao homem. Está escrito em Gênesis, tu em dor parirás seus filhos e estarás sob o poder de teu marido e ele te dominará. E São Paulo Apóstolo diz, as mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Bem, como pois é a igreja sujeita a Cristo, assim sejam as mulheres em tudo a seus maridos, o que eu já havia dito anteriormente. Então, creio ter explanado bem a situação e agradeço aí por ter visualizado. Peço que se inscreva no canal, divulgue o vídeo e muito obrigado. Deus lhe abençoe. Salve Maria Santíssima.